Vivemos em um mundo cansado. Se você tem dúvida disso ainda, é só olhar para o meu pai lá atrás. Mas os casados vão entender isso que eu vou falar. Só se você é casado, você vai entender isso. Que casado e cansado são quase a mesma palavra. Entendeu? Mas também não só os casados ficam cansados. Temos alguns jovens também que se cansam, não é? Ainda de tédio os jovens se cansam, não é? Estou cansado de tanto tédio. Solteiros, cansados de tanto trabalhar, não é? Hora extra. Alguns já voltaram para a rotina, aquela velha rotina, não é? Trabalho para casa, casa para o trabalho. Alguns estão na nova rotina agora do home office, que é trabalho o dia inteiro, não é? Não é que você sai para o trabalho, sua casa vira o seu trabalho agora. Agora, alguns universitários, chegando no fim do semestre, é aquela velha coisa que a gente já sabe. Você tem 2 dias para recuperar o semestre inteiro. Aquela série 24 horas, ela foi inspirada aí no Ministério Universitário, eu acho. Mas o bom que anima a gente é saber que as férias estão chegando. Para alguns. Mas as férias estão chegando. E quando a gente pensa em férias, fala a verdade, o que vem na sua mente? Todo mundo quer descansar, né, nas férias, é isso que a gente fala. Nossa, finalmente vai chegar as minhas férias e eu vou poder descansar. E o que a gente pensa aí? A gente pensa em viajar, alguém falou aí. Mas assim, não é qualquer viagem, é uma viagem bem específica. É você na praia, numa rede, com água de coco, não é? Olhando para aquela vista, sem fazer nada o dia inteiro. Eu duvido que alguém não ficou animado com essa cena que eu escrevi aqui, não é? Duvido. Acordar tarde, assistir Netflix, não é? É tudo o que a gente quer, não é? Mas nem sempre, e você já deve perceber isso, nem sempre esse é o descanso que você precisa. Porque às vezes a gente tem férias, ou já teve férias assim como eu descrevi, você passa dias e mais dias fazendo um monte de nada, e você chega no final desse tempo, 1, 2 semanas, 1 mês, e você está cansado ainda, não é? Você começa a primeira semana do trabalho, a primeira semana na faculdade, e você pensa, nossa, estou cansado já. Quando vai ser as próximas férias? É a primeira pergunta que vem na sua mente. Isso é um sinal que esse descanso, que é o descanso que todo mundo quer, nem sempre é o descanso que você precisa. Não é o descanso mais importante de todos. E esse é o tema da nossa aula de hoje. O descanso que você precisa. Você e eu precisamos descansar em Deus. E é isso que vamos aprender nas Escrituras juntos hoje, depois de fazer uma oração. Então convido vocês a orar comigo agora. Vamos lá. Querido Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque temos algo melhor agora do que uma praia com rede e água de coco. Temos a oportunidade de, nessa tarde de domingo, descansar no Senhor. Pai, esse é o descanso mais importante das nossas vidas. Pai, que alegria estar aqui agora, orando ao Senhor, adorando o Senhor, cantando, num culto de adoração a Ti, e podendo ouvir da Sua palavra agora. Muito obrigado, Pai, que ela possa entrar nos nossos corações e surtir o efeito que tanto nós precisamos. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Hoje vamos ver uma história na Bíblia, em 2 Reis 3. Vamos estudar quase esse capítulo inteiro hoje. Vamos aprender sobre um descanso, que não tem nada a ver com esse descanso que a gente pensa. 2 Reis 3, versículo 4. Segunda Reis 3, versículo 4.
a Bíblia fala: ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. Ele perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Você sabe a espiritualidade de uma pessoa pelas decisões que essa pessoa toma. Aqui nós vemos o rei de Israel chamado Jorão, que não era um rei muito espiritual. Também temos o rei de Judá, que se chama Josafá, aqui nesse momento, que era um rei muito mais espiritual que Jorão. Vemos aqui o início de um conflito entre Israel e Moabe, porque os moabitas pagavam um imposto para os israelitas na época do rei Acabe. Acabe morreu, Jorão assumiu, e agora eles não queriam mais pagar o imposto. E o que o rei de Israel decide fazer? Ok, vamos em guerra. Então, por que você sabe a espiritualidade ou a genialidade de uma pessoa pelas decisões que ela toma? Josafá pergunta para Jorão: ok, qual caminho a gente vai seguir? O que essa pergunta implica? Talvez tinha algumas opções, né? Qual opção ele escolheu? Vamos pelo deserto de Edom. Eu quero dar um conselho para vocês. Se vocês tiverem algumas opções para seguir, e uma dessas opções é um deserto, você já sabe qual opção não escolher, tá bom? Sempre que alguém na Bíblia vai para um deserto, nunca dá bom. Sério, por quê? Porque é um deserto. É meio lógico isso, não é? Você quer, que ideia estúpida é você ir para um deserto. É isso que Jorão faz, vamos ver o que acontece. Versículo 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Ok, nós vemos aqui o que resultou a brilhante ideia de Jorão de ir no deserto. E não era ir um dia no deserto. Eles ficaram 7 dias andando no deserto. Que estupidez, irmão. Sério. Acho que você não precisa muito para entender que foi muito burro isso que eles fizeram. 7 dias. O que aconteceu? Óbvio, acabou a água. Você não tem um supermercado no deserto. Você não tem Rappi. Você não tem água no deserto. É meio óbvio isso, não é? E ainda mais, eles não levaram água suficiente. Assim, brilhante. E ainda, com toda essa estupidez, ele questiona Deus. Fala: será que o Senhor nos ajuntou para nos matar? E assim, falando sério, às vezes a gente age assim também. A gente tem ideias brilhantes, só na nossa mente, que não dão muito certo na prática, e às vezes a gente pode até culpar Deus. Não é? Foi isso que Jorão fez. Mas o bom é que Josafá era um líder muito mais espiritual. Ele falou: ok, a gente pode chorar, a gente pode morrer, ou a gente pode procurar um profeta de Deus. Será que tem algum aqui? Tem Eliseu, aliás, o auxiliar de Elias. Perfeito, busca Eliseu. E daqui nós vamos tirar nosso primeiro ponto. Josafá, ele buscou o óbvio num tempo difícil, que era descansar em Deus. Era a única opção que ele tinha. E muitas vezes, por nossa mente tola, não buscar Deus primeiro, Deus deixa ele como a última opção, de propósito, para que a gente tenha que buscar Ele, para mostrar para a gente: olha, você deveria ter buscado isso desde o começo.
Mas já que você não buscou, está aqui agora. Me busca. Descansa em mim. Eles estavam cansados fisicamente, mas espiritualmente também. Primeiro ponto de hoje: descanse em Deus. Qual é o descanso que você e eu precisamos? O descanso em Deus. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Salmo 127, versículo 1. Salmo 127. Eu queria animar todos aqui, presentes fisicamente e virtualmente. Cada vez que você estiver cansado, que você tiver uma semana exaustiva, que exigiu muito de você, ou um dia, pensa nessa escritura. Pensa nela. Se você se cansa muito fácil, anota ela em algum lugar. Sério, olha que escritura poderosa sobre descanso. Versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Uau! Que escritura, irmãos. Que escritura profunda. A gente tem essa concepção, né, que trabalhar é uma questão de sobrevivência, não é uma opção. Nós temos que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, tem que ter um trabalho, não é? E o trabalho é muito enobrecedor em vários sentidos. Mas aqui a Bíblia fala sobre algo que é muito comum na vida das pessoas, é o mais comum, na verdade, que é trabalhar por trabalhar. Quantas pessoas fazem isso hoje? Não é? Trabalhar o dia inteiro. Agora imagina trabalhar o dia inteiro, sua vida inteira, e trabalhar inutilmente. Descobrir que tudo isso no final foi inútil. É isso que a Bíblia diz. Fala, é inútil trabalhar na construção de uma casa, se não é o Senhor o construtor dela. Trabalhar numa casa. É inútil vigia. Aqui temos o trabalho de um vigia, montar guarda. É difícil ficar acordado a noite inteira, imagina, vigiando uma cidade. A Bíblia diz que é inútil. É inútil esse vigia fazer isso. É inútil levantar cedo e dormir tarde. Talvez isso descreveu a sua semana, né? A semana da maioria de nós aqui. É inútil. Talvez, olhando para trás, você pode se dar conta hoje que você teve uma semana inútil. Você teve um mês inútil. Um ano inútil. Ou ainda uma vida inútil. Por que a gente trabalha? Por dinheiro. Vamos falar a verdade. Alguém trabalharia de graça se não fosse dinheiro? Não estou dizendo que é a razão número 1, mas é dinheiro. Para que a gente quer dinheiro? Comprar comida, comprar coisas, comprar bens materiais, não é? Descansar nas férias, viajar. E esse vazio que muitas pessoas sentem, ainda quando elas adquirem o que elas querem, é um sinal de falta de descanso em Deus. É um descanso que você não pode comprar. Você só consegue em Deus quando a razão principal de tudo que você faz é Deus. O descanso, irmãos, é algo muito mais que algo físico. E é isso que a gente tem que mudar na nossa concepção agora. Descansar não é algo físico, não é puramente físico, não é acordar tarde, mais tarde, não é esse descanso que vai descansar você mesmo, não é você ficar em algum tipo de entretenimento boa parte do seu dia, não é você ficar egoísta, não é isso. O descanso é muito mais do que algo físico, o descanso é algo espiritual. É algo que a gente consegue com Deus. E a minha pergunta é, quem é o homem e quem é a mulher que descansa em Deus nessa sala? Quem é o homem, quem é a mulher de Deus que descansou em Deus nessa semana? Quem é o homem, quem é a mulher de Deus
que hoje, nesse domingo, buscou seu descanso em Deus. Esse é o descanso que a gente precisa. Se você está cansado hoje, isso é um sinal que você precisa orar mais. Você precisa mais da sua Bíblia. Esse é o descanso número 1. Olha isso, olha Isaías 40, 29. E é muito especial porque a gente vai cantar essa canção hoje. Quando a gente estiver cantando ela, lembra do que diz aqui. Isaías 40, versículo 29. Olha o que fala. Você está cansado? Essa escritura é para você. Fala, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Imagina você correr e não ficar exausto. Andam e não se cansam. A Bíblia descreve algo incrível aqui, irmãos. Algo inimaginável. Descreve algo fantástico. Imagina você voar como uma águia. Quem é que nunca quis voar quando era criança? Fala, correr e não ficar exausto. Eu odeio correr. É uma das coisas que eu mais odeio na minha vida, de todo o coração. Por quê? Porque você corre e dá 1 minuto e você está muito cansado já. Você não consegue respirar mais. Começa a doer aqui, do lado da sua barriga, né? Acontece isso. É horrível correr. Mas imagina correr e não cansar. Algumas pessoas se cansam andando ainda, como a Bia. Imagina isso, você andar e não se cansar. Mas agora ela não se cansa mais. Ela está fazendo mais exercícios físicos. Ela mudou. É assim que a Bíblia descreve alguém que busca suas forças em Deus, que busca o descanso em Deus. Irmãos, não tem outra opção. A gente tem que ser essas pessoas aqui. Entende? Não é um feriado amanhã que você precisa. Amanhã é feriado, amém? Se é que não adiantaram o seu feriado, talvez você tenha que trabalhar, amém? Essa escritura vai te animar ainda mais, amém? Estão comigo? Vamos lá! Hoje eu fiquei super animado. Se você percebeu, é um domingo atípico. Temos culto à tarde. Pela primeira vez na história da região sul e oeste, temos um culto domingo à tarde, amém? Estão animados? Eu estou muito animado. Por quê? Eu acordei hoje e eu não estava atrasado. Nossa, isso é incrível. Domingo é sempre aquele uau, sabe? Você já acorda, já tá adrenalina pura. Mas hoje não. Eu acordei cedo. Mas eu falei, nossa, eu teria atrasado se fosse semana passada. Mas hoje não. Eu tive um tempo com Deus tranquilo. Falei, nossa, eu posso orar bastante tempo hoje, é o que eu fiz. Eu li vários capítulos da Bíblia hoje. Eu tomei café da manhã. Milagre. Eu almocei na hora de almoçar. E eu acho que muitos de vocês também. E olha que incrível. Depois de fazer tudo isso ainda, a gente ter o maior descanso de todos. Aprender juntos da palavra de Deus, irmãos. Que privilégio. Entende? É isso que Deus quer que a gente entenda hoje. Esse é o descanso em Deus. Primeiro ponto de hoje. Vamos voltar em 2 Reis 3 e tirar o nosso segundo ponto. Eu espero que você possa desfrutar seus domingos também. Com Deus. Desfruta o feriado amanhã. Tenha um tempo com Deus especial. Isso ajuda muito. 2 Reis 3. Vamos no versículo 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel:
nada tenho que ver com você. Uau! Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos das mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Uau. Imagina ser recebido assim por profeta de Deus. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento nem chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera. Tamparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Uau. Lembra que Josafá sugeriu procurar o profeta de Deus? Eles vão até Eliseu. E Eliseu, ele era um homem corajoso. Ele fala na cara do rei de Israel. Imagina falar isso para o rei. Falar: por mim, eu nem falaria com você. Eu nem daria atenção a você. Mas eu vou falar por respeito a Josafá, o rei de Judá. Então já começou bem, não é? Já começou assim. E aí, Eliseu, olha isso. Olha a solução que ele dá. Lembra que eles estavam 7 dias andando no deserto. Lembra que eles estavam sem água. Lembra que eles estavam cansados, não é? Olha o que Eliseu fala para eles. Ok, já que vocês estão morrendo, cansados, sem água, eu vou dar uma instrução para vocês. Vocês vão cavar buracos no chão. Quantos? Vários. É isso que está escrito. Ele fala: cavem vários buracos. E o que Deus vai fazer? Deus vai fazer chover. E vai encher de água esses buracos para vocês e os seus animais beberem. Uau! Pergunta, como que eles cavaram, né? Acho que eles não lembraram de levar uma pá. Se eles não levaram água, provavelmente eles tiveram que cavar com as mãos. Eles cavaram vários buracos com as mãos. E às vezes é assim, não é? A gente sente que a gente está no nosso limite. Que a gente não aguenta mais. A gente ora a Deus, descansa em Deus, e o que Deus faz? Ele pede mais. Não é assim? Mas espera aí, eu não orei por um descanso agora? Está me dando mais trabalho? Exatamente. O que Deus quer nos ensinar com isso? Descansar na batalha. Nosso segundo ponto de hoje: descanse na batalha. Jesus descansou na batalha. Por quê? Ele nunca saiu dela. Marcos 3:5. Então você não fala: peraí, deixa eu sair um pouquinho aqui da batalha. Dá um pause. Você já jogou esses jogos que não tem pause? Essa é a vida cristã, amém? Quase ninguém respondeu. Obrigado, gente. Poucos jogam, eu entendi. Vamos lá, Marcos 3:5. Mas meu pai sempre fala do Atari, né? Que é da época dele. Então alguns jogaram Atari aqui, pelo menos, né? Vamos lá. Marcos 3. Vamos ler, na verdade, versículo 1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com as mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles,
disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Uau! Aqui Jesus vai na sinagoga no sábado. E o sábado era um dia muito importante para os judeus. Era o dia do descanso. Era um dia que na mente deles, eles não podiam fazer nada. Nada mesmo. Então, existem relatos ainda de alguns bairros judeus que um prédio pegou fogo e eles se recusaram a ligar para os bombeiros, porque era sábado. Então, eles não podiam ligar, número 1, e o bombeiro não podia apagar o fogo. Então, o prédio acabou, virou cinza. Então, os judeus levavam muito a sério o sábado, entende? E esse era o contexto da época de Jesus. E ele quer ensinar algo, que Deus não criou o sábado para tornar o homem legalista e sem amor. Entende? O sábado não foi criado para isso. Entende? Deus criou o sábado para que possamos estar mais perto dele. Para isso que Deus criou o descanso também. Mas Jesus queria ensinar isso, que ele era o Senhor do sábado, como ele ensinou em outros momentos. E que mesmo no sábado, ele podia e deveria trabalhar duro para Deus, fazer o bem para as pessoas, curar um homem que estava sofrendo com as mãos atrofiadas. E foi isso que ele fez. Então, Jesus, ele trabalhou duro, ainda no descanso dele, amém? E é isso que ele quer nos ensinar como discípulos. Uma das melhores formas de descansar é trabalhando duro para Deus. Trabalhar para Deus não é trabalho. Trabalhar para Deus é descanso. Muitas vezes a gente só precisa mudar a forma como a gente vê as coisas. E tudo muda. É interessante porque, se a gente para analisar como Jesus se sentia aqui, no versículo 5, quando ele viu o coração duro dos líderes religiosos, ele fica irado. A gente pensa em Jesus irado quando ele purifica o templo, lembra? Ele fica irado que estavam vendendo coisas no templo de Deus. Ele faz um chicote e começa a destruir tudo, a jogar as mesas. Ele começa a repreender as pessoas que estavam lá. Jesus ficou irado nessa situação. Mas aqui Jesus não só ficou irado, ele ficou profundamente triste. A gente pensa em Jesus triste, talvez no Getsemane, não é? Quando ele é aberto, ele está angustiado, ele soa sangue, ele pede ajuda. É interessante porque nesses dois casos, no templo e no Getsemane, ele agiu de forma condizente ao que ele sentia. Mas aqui não. Ele está profundamente triste, ele está irado, e o que ele faz? Ele esquece isso por um momento. E ele cura o homem com as mãos atrofiadas. Olha que incrível, irmãos. Que insight incrível para ajudar a gente. Que insight incrível das Escrituras. Você está cansado? Isso serve não só para quando você está cansado, você está com raiva. Você tem dificuldade em perdoar alguém. Você está irado. Você está triste. Direciona o seu sentimento para fazer o bem. Muitas vezes a gente direciona o nosso sentimento para nós mesmos. A gente direciona o nosso sentimento para nada. A gente só deixa ele controlar a gente. Ou a gente age de acordo com esse sentimento mundano. A gente está com raiva e a gente é cruel com alguém que nos causou raiva. A gente tem falta de perdão e a gente age de forma ríspida no casamento. A gente está triste, a gente se isola. A gente está cansado, a gente fica egoísta. Essa é uma opção. O seu cansaço pode tornar alguém mais egoísta. Eu já chamei muitas pessoas para estudar a Bíblia que deram essa resposta. Não, na semana eu não tenho tempo. Eu trabalho e estudo. Eu sou uma pessoa muito importante. Meu tempo é valioso. O que você faz no fim de semana? Ah, não, o fim de semana é para mim. Eu não respondo mensagens no fim de semana. Por quê? Porque é o único dia que eu tenho para descansar. E eu tenho que tirar o domingo inteiro para ser egoísta. Para não falar com ninguém e não fazer nada. É isso que você vai fazer quando está cansado? Ah, não, eu poderia ir no culto presencial. Mas eu vou viver virtualmente hoje. Por quê? Porque eu estou cansado. Isso é egoísmo, irmãos.
Isso é egoísmo. Mas o desafio para nós aqui, a pergunta para nós é: em qual dessas direções você vai direcionar suas emoções hoje? Está cansado pode te tornar mais egoísta ou pode te tornar muito mais altruísta. Já parou para pensar? O fato de Jesus estar irado e triste fez o ato de bondade dele ser muito maior. Porque ele não pensou nele mesmo. Ele não pensou em quem irritou ele. Ele pensou em fazer o bem e ajudar esse homem. Então direciona as suas emoções para fazer o bem. Ainda para a pessoa que te frustrou, te irritou, te deixou triste, faz o bem. Ou faz o bem para outra pessoa, ainda que você estiver com raiva. Entende? Ainda que você estiver com raiva, faz o bem. E Deus vai ser glorificado. É isso que fala Gálatas 6. Vamos lá. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu queria levantar um irmão aqui, que é a pessoa mais animada dessa sala hoje. Vocês já sabem quem é, né? O nome dele é Hugo. Por quê? Porque Hugo, olha isso, Hugo pediu Amanda em namoro ontem. E o mais incrível vem agora. Ela aceitou, amém? Uau, que incrível! Deu certo, Hugo, deu certo. Deus cegou a Amanda. Que legal. Eu lembro, mais ou menos 2 meses atrás, quando o Hugo pediu para ter um tempo comigo. E ele quis ser aberto. Falou: Vini, eu estou trabalhando muito. Eu trabalho mais de 8 horas por dia. Eu estou trabalhando umas 10 horas todo dia no meu emprego. E eu tenho a faculdade ainda. Eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo dormir direito. Às vezes eu não tenho tempo de comer. E eu estou com ansiedade. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Isso está atrapalhando meus tempos com Deus. Ele falou. E é isso. A vida tem fases assim, né? E a gente conversou, né? A gente leu escrituras. A gente falou dele buscar um plano. Obviamente, conseguir um outro trabalho, talvez, com uma carga mais reduzida. Mas de confiar em Deus. Eu fico muito orgulhoso de ver que foi isso que o Hugo fez. Ele confiou em Deus. Ele não usou esse momento para ser mais egoísta. Pelo contrário, ele lutou. E ele me falou isso: eu não tenho conseguido estar tanto em estudos bíblicos. Eu quero muito estar em estudos bíblicos, ajudando pessoas, fazendo bem. Olha essa motivação. Essa é a sua motivação quando você está cansado. É nisso que você pensa: nossa, eu estou cansado, eu estou trabalhando muito, eu queria muito estar estudando a Bíblia com pessoas. Era esse o coração do Hugo. E por isso Deus abençoou. Falei: vamos orar aí para achar um trabalho. Sério, não deu 2 semanas. Ele não conseguiu um trabalho, ele conseguiu 2 trabalhos. Não para fazer os 2 ao mesmo tempo, para escolher um dos 2. Que ele iria receber o mesmo salário com uma carga reduzida pela metade. Mais da metade ainda. E ele conseguiu um dos trabalhos lá na USP mesmo, onde ele estuda. Isso ia permitir ele ficar muito mais tranquilo com a faculdade também. Então, Deus abençoou o Hugo em várias áreas, não é? Deus abençoou ele espiritualmente aí no trabalho, abençoou ele com um namoro, agora incrível, um namoro puro para glorificar a Deus. Nesse meio tempo, o Hugo, na verdade no bate-papo dele, eles conheceram o Luiz, que está aqui, hoje está visitando a gente na igreja, está estudando a Bíblia com o Luiz. Está super animado, Luiz. Em breve vai ser nosso irmão em Cristo, amém? Ele não fala português, ele não está entendendo o que eu estou falando. Mas ele está super animado. Confia em mim, entende? Mas esse é o coração do Hugo. É um coração de, no momento de mais cansaço que ele sentia, ele decidiu descansar na batalha.
ele diz que ele decidiu ir além do limite dele. Entende? E por isso Deus tem abençoado. Então se você está no seu limite hoje, aguenta um pouco mais. Deus quer esticar o seu limite. E você aguenta. Sério. Nossos queridos irmãos lá da região leste, Gabriel e Amanda, eles vieram aqui no culto de manhã, né? Eles se graduaram no Muay Thai. Semana passada. Pegaram a primeira faixa deles. Não chama faixa, é outro nome. Mas eu gostei muito, porque na graduação, eles têm que fazer vários testes físicos. E nesse dia, o mestre deles, ele quis incentivar eles de uma boa forma. E ele falou uma frase muito legal, que eu queria usar para animar a gente. Ele falou: Gabriel e Amanda, não pega leve demais com vocês. Não pega tão leve com vocês mesmos. Vocês conseguem. Então, não pega muito leve com você mesmo. Você com Deus consegue. Você na batalha consegue. Vamos avançar o reino de Deus, irmãos. Terceiro e último ponto. 2 Reis 3, versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem aos mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam de frente dela. A água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Aqui Deus dá uma grande vitória. Ele esticou os israelitas ao máximo. Ele chamou eles para além do limite deles. E por isso eles tiveram uma grande vitória para Deus. Mas no nosso caso, como cristãos, discípulos, a gente não quer matar pessoas. Fica tranquilo, Luiz. A gente quer salvar pessoas, amém? Então vamos em Hebreus 4, uma escritura mais condizente para o nosso contexto. E o nosso terceiro ponto vai ser tirado daqui, Hebreus 4, 9. Ainda assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O autor de Hebreus aqui fala de um descanso sabático para o povo de Deus, para nós discípulos. E esse descanso é um dia chegar nos céus. Se tem algo que me anima, talvez a coisa que mais me anima quando eu estou cansado, é pensar nos céus. Você está cansado hoje? Pensa nos céus. Pensa como vai ser. Está cansado hoje? Alguns estão até com dificuldade de ficar acordado na pregação, amém? Tudo bem. É normal estar cansado, vamos lá, gente. Mas eu quero te animar, para você que está pescando nessa pregação. Dorme o primeiro ano inteiro no céu, amém? Quando você chegar no céu, você vai poder dormir o primeiro ano, se você quiser. Acho que vai ter mais coisas para fazer lá. Mas você pode falar: Deus, será que eu posso dormir um ano inteiro? Pode. Então dorme, beleza. Então você pode dormir no céu, talvez uma nuvem. Olha que legal. Mas para chegar nesse descanso um dia, a Bíblia diz: se esforce. Para chegar nesse descanso, temos que nos esforçar, irmãos. Eu queria muito levantar uma pessoa que não está aqui hoje presencialmente, mas está virtualmente assistindo a gente, que é a minha mãe. É muito inspirador ter uma família de discípulos, principalmente um pai e uma mãe. É um sonho de muitos nós, e vamos lá, temos que nos esforçar para isso. E Deus vai abençoar. Minha mãe, ela falou: hoje eu trabalho, ela trabalha no hospital,
ela assistiu o culto de Campinas de manhã e falou que no trabalho ela ia assistir o nosso também, amém? Então, acho que hoje não tem muita coisa para fazer, então ela está assistindo. Por favor, mãe, não deixa ninguém morrer aí no hospital, beleza? Vai falar que foi por minha culpa depois. Mas, em janeiro, minha mãe vai tirar férias. Sabe o que ela falou? Na primeira semana de férias, o que eu vou fazer? Eu vou para São Carlos, procurar um lugar para mudar. Porque eu quero ser parte da missão em São Carlos. Orem para minha mãe achar um lugar, meu pai, eles conseguirem trabalho lá. Olha que coração! Minha mãe que está aí nos últimos anos para se aposentar. Ela não está pensando, nossa, quanto tempo para me aposentar. Ela quer ir para a missão. Ela quer ir evangelizar, ela quer ir salvar almas. Ela quer ir para a batalha, porque ela sabe que o descanso dela está nos céus. Que coração para nós imitarmos. Nós enviamos vários times missionários aqui em São Paulo. São Paulo enviou a igreja do Rio de Janeiro. E foi por fé. Foi por fé. Alguns loucos foram para lá. E agora tem uma igreja incrível, de 50 discípulos mais ou menos. São Paulo enviou a igreja de Lima. E agora tem um pouco mais de 50 discípulos lá também. São Paulo enviou a igreja de Bogotá. E tem 50 discípulos lá em Bogotá também. São Paulo enviou Campinas. E agora, por fé, nós vamos, irmãos, por fé. Se você me perguntar qual o plano hoje, eu não sei. Quem vai liderar? Não sei. Quando nós vamos? Não sei. Mas por fé, Deus vai abençoar. Nós vamos para São Carlos ano que vem. Eu quero chamar a gente a sonhar com isso. Se você pode mudar, muda para São Carlos. Se você pode conseguir um trabalho lá, já começa a procurar. Faculdade, já se matricula. Nós vamos evangelizar São Carlos. Nós vamos para lá. Entende? E é incrível sonhar em ter esse coração, porque é um coração que Deus abençoa. Vamos trabalhar duro. Vamos dar todo o coração para o nosso Deus. Lembrar dos céus. É lá que nós queremos estar um dia. E lá vai ser o nosso descanso eterno. Em conclusão, irmãos, aprendemos qual é o descanso que nós precisamos hoje. Ponto número 1, descanso em Deus, descanso na batalha e o descanso no céu. E para Deus seja glória. Amém.